Escute, no livro de Gálatas, no capítulo 1, versículos 8 e 9 está escrito: Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que já pregamos, que seja amaldiçoado. Verso 9, com as mesmas palavras, como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. A mensagem de hoje é ao mesmo tempo uma denúncia e um chamado ao arrependimento. A mensagem que colocarei diante de vocês hoje não terá tanto alcance, porque ela não vem para massagear o seu ego. Aliás, grande parte dos que se depararem com ela não a ouvirão, não darão crédito, passarão para o vídeo seguinte, por não suportarem ouvir o evangelho como realmente ele é, como uma espada de dois gumes que penetra até o mais íntimo da alma humana. A mensagem de hoje vem com o seguinte tema: púlpitos adulterados. Primeiro vejamos o que, segundo o dicionário, é adulteração. Escute, adulteração, segundo o dicionário, é o ato de modificar, falsificar ou corromper algo, como um documento ou um produto, alterando a sua natureza ou qualidade original. Em relação ao produto, a adulteração ocorre quando se adicionam outras substâncias para alterar sua qualidade ou para o falsificar, como adicionar água ao leite, por exemplo. É um documento, segundo o dicionário, diz que é a alteração de um documento oficial para fins fraudulentos, como um número de matrícula ou uma assinatura. Em um sentido mais amplo, a adulteração também pode se referir a qualquer tipo de falsificação ou viciação, como alteração da autenticidade de uma coisa. Bom, com essa definição que encontramos no dicionário, fica mais fácil compreendermos o termo púlpitos adulterados. Quero começar mostrando o propósito do púlpito. Não precisamos ser um teólogo para sabermos que o púlpito tem como objetivo a proclamação da palavra de Deus. É lá que nos dirigimos quando vamos ler e expor as Escrituras Sagradas. Ele fica em um lugar central da igreja, onde podemos fazer uso da palavra de Deus, onde facilmente podemos ser vistos e ouvidos. Em resumo, o púlpito é o local de onde o verdadeiro evangelho deve emanar. Agora eu pergunto, é realmente isso que tem acontecido? A resposta é não. Não e não de novo. Nunca vi uma época tão sombria como esta, onde os homens têm desvirtuado a função original do púlpito, que é a de pregar a palavra de Deus, quando deveria ser usado para ser anunciado o genuíno evangelho. Os pseudos pregadores e ministros do evangelho têm usado para disseminar ensinamentos contrários aos princípios bíblicos, ideologias pessoais visando seus próprios interesses. Grande parte dos que fazem uso do púlpito hoje não fazem para a glória de Deus, mas o usam como uma ferramenta de manipulação e para buscar ou para alcançar estatuto e glória pessoal. Houve um tempo em que a pregação, as vozes que saíam dos púlpitos, faziam os homens tremerem. Quem já leu sobre o grande teólogo e pregador Jonathan Edwards, que pregou o famoso sermão Pecadores na mão de um Deus irado? Segundo a história, ouvindo o sermão, o povo chorava, agarrando-se aos bancos, temendo escorregar para o inferno. E Charles Spurgeon, e George Whitefield ou John Wesley. E não podemos se esquecer de alguém que é uma inspiração para mim. Esteve entre nós, se não me engano, até o ano de 2018, o grande evangelista Billy Graham. Todos esses são exemplos de homens que usavam o púlpito fielmente para trazer a palavra de Deus a este mundo. Conseguiam expor o evangelho tão profundamente que, ao ouvirmos, parecia que perfurava os corações. Eu mesmo
no caminho ao trabalho ou durante, ouço muitos sermões desses grandes servos de Deus e confesso que quando estou ouvindo, fico encantado e admirado como eles conseguiam destrinchar tão profundamente os textos bíblicos. Diferente dos pregadores de hoje, aqueles homens não buscavam aplausos, tapinha nas costas, elogios. O único objetivo desses homens era alcançar almas para o reino de Deus. Eles não desejavam fama, desejavam ser fiel ao Evangelho. Eles não maquiavam, deturpavam ou enxertavam coisas ao Evangelho para atrair pessoas. Eles acreditavam que a palavra de Deus era suficiente, poderosa e inegociável. Então, o que houve com a mensagem que sai dos púlpitos de hoje? Com o passar dos anos, a mensagem que sai dos púlpitos mudou drasticamente. O que ecoa dos púlpitos é uma mensagem suave, agradável. Ela coloca como prioridade o sucesso, a autoestima e a prosperidade. Falar de cruz, arrependimento, santidade, nem pensar. O povo se ofende com mensagem que os confrontem. O importante não é o que a Bíblia diz, mas o que eu quero e o que eu penso. Os púlpitos desse tempo trazem uma mensagem que conforta o pecador sem confrontá-lo, que promete céu sem renúncia, graça sem verdade e um Cristo sem cruz. Os pregadores do passado, quando subiam ao púlpito, subiam com consciência de que eram simples vasos na mão do oleiro. Eram embaixadores de Cristo. Já os de hoje parecem mais astros de Hollywood e muitas vezes se dirigem ao púlpito como quem se dirige a um palco de um show. O púlpito deixou de ser lugar de lágrimas para ser vitrine de carisma. E a Bíblia, em vez de ser aberta com tremor, é usada como apoio para discursos motivacionais. O objetivo não é mais glorificar a Deus, mas agradar ao público. E quando o público se torna o centro, Deus se retira. É feito todo um teatro para que multidões lotem os seus templos. Mas eu faço uma pergunta. O que adianta templos lotados se a presença de Deus está ausente? As pessoas continuam sem arrependimento, adulteraram o púlpito em busca de popularidade. São conhecidos na terra, mas desconhecidos no céu. As Escrituras é bem clara em dizer que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. No livro de Amós, no capítulo 8, verso 11, está escrito que há fome sobre a terra. Uma fome não de pão e uma sede não de água, mas de se ouvir a palavra de Deus. Eu disse no início que esta palavra, além de denunciar a adulteração dos nossos púlpitos, também seria um chamado ao arrependimento. E eu me dirijo a esses pregadores. Eu me dirijo a esses que fazem uso dos púlpitos. Precisamos voltar à palavra. Precisamos de pregadores que tremam diante dela, que a preguem como realmente ela está lá. Mesmo que isso custe aplausos, seguidores ou fama. Nossos púlpitos precisam urgentemente de pregadores que prefiram ser fiéis a serem populares. Homens que tenham fogo no coração e não brilho no rosto. Do púlpito jamais poderá sair aquilo que eu quero ouvir, mas sim o que eu preciso ouvir. Vivemos uma época tão preocupante que cuidamos mais em passar uma boa aparência exterior, expor nosso novo terno, nosso anel de formatura, nossos muitos diplomas e formaturas teológicas, do que apresentar aquele que realmente deve ser visto e honrado e louvado, o Senhor Jesus Cristo. Eu termino fazendo a seguinte pergunta: onde iremos parar com tudo isso? Em Mateus, no capítulo 7, versos 22 e 23, está escrito: muitos me dirão naquele dia, é uma séria advertência,
Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Olha só a resposta de Deus. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Precisamos urgentemente voltarmos a usar os nossos púlpitos como realmente deve ser usado, para pregar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo.